Olá pessoal, bom dia a todos. Na nossa aula de história dessa semana, a tia vai começar corrigindo com vocês as páginas 65 e 66 do livro de história. Vamos à correção. Primeira questão que se encontra na página 65. Está perguntando assim: o que são especiarias? E aí a resposta está aqui na lousa, olha só. São produtos de pequeno volume e alto valor no mercado europeu, geralmente condimentos. Então essa aí é a primeira resposta, ok? Segunda questão. Cite exemplos de especiarias. E aqui vai, ó, cravo, canela, pimenta, açúcar, gengibre e noz moscada. Terceira questão. Associe o instrumento de navegação à sua função. Você vai colocar 1, astrolábio, 2, caravela, 3, bússola. Então vamos lá. Primeiro quadrinho. É composta de uma agulha magnética na horizontal. Quem é? A bússola. Então você vai colocar o número 3 no primeiro quadrinho. Era um tipo de embarcação usada pelos portugueses e espanhóis durante a era dos descobrimentos. Quem é? Número 2, caravela. Então você coloca o 2 no segundo quadrinho. É um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. De quem estamos falando? Número 1, astrolábio. Então ele vem para o último quadrinho. Quarta questão. Explique os motivos que levaram os grandes navegadores a procurarem novos caminhos em busca de especiarias. Quais foram esses motivos que levaram eles a pesquisarem novas rotas, né? Para encontrar as especiarias. Então vamos ver quais são os motivos. Aqui na lousa eu coloquei 2. 1. Altos preços provocados pela dificuldade em se obter as especiarias. E o outro. E a crise causada pelas transformações políticas e econômicas pelas quais a Europa passava. Então esses foram 2 motivos, né, que levaram as grandes navegações a procurarem novas rotas, né, novos caminhos. E aí vamos na página 66, continuando. Quinta questão. Em que países as especiarias eram encontradas em abundância, ou seja, em grande quantidade? Aí a resposta correta vai ser na Índia. Sexta questão. Como ficou conhecido o centro náutico onde os navegadores portugueses trocavam experiências e contavam suas descobertas? Na sexta questão, também vai ser o último quadrinho. Escola de Sagres. Sétima questão. Que instrumento de navegador os navegadores utilizavam para facilitar a orientação pelas estrelas? Como era o nome desse instrumento? Primeiro quadrinho. Astrolábio. E a última questão você vai completar. Complete os espaços de acordo com o texto didático lido anteriormente, nas páginas anteriores. Aí tem assim, Cristóvão, aí você vai completar, Colombo, saiu do porto de Palos, completa, ó, Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico. Em 3 embarcações, aí você vai botar o nome das embarcações, Santa Maria, Pinta e Nina. Então essas duas páginas, 65 e 66,
foi apenas para corrigir, ok? Continuando na página 67, vamos conversar um pouco sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, ok? Em março de 1500, partiu de Portugal, a serviço do rei Dom Manuel, uma grande expedição formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens, entre marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas de suas terras por algum crime que cometeram. Então aqui tem a pintura dessa tela. Isso aqui foi uma tela, não é uma foto, ok? Essa tela aí foi registrada pelo pintor Oscar Pereira da Silva. Então, 2 dias depois dessas embarcações, eles escolheram um lugar para ancorar, né? Onde colocaram o nome de Porto Seguro. Primeiramente, no dia 22 de abril, avistaram um horizonte. Aí ali tinha um morro, onde eles colocaram o nome de Monte Pascoal. Porque naquela época era a época da Páscoa, né? Então aquele morro eles batizaram de Monte Pascoal. Só que logo depois de 2 dias, navegando ainda, foi que eles desembarcaram, eles ancoraram em Porto Seguro, né? Que hoje é a Baía de Cabralha, né? Onde se localiza lá na Bahia. Todos os registros de viagem do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal pelo escrivão da esquadra, Pero Vaz de Caminha, que narrou os acontecimentos e fez comentários sobre os nossos primeiros habitantes, ou seja, os indígenas. Na página 68, vamos ver aqui como se deu o Tratado de Tordesilhas, que foi essa divisão aqui, que está no mapa, bem desenhadinho aí no livrinho de vocês, a página 68. Como os portugueses e espanhóis eram povos ricos que tinham grande poder, decidiram dividir o Novo Mundo, o Brasil, né, no caso, em 2 partes. A primeira tentativa de acordo foi em 1496, mas não deu certo, pois Portugal não aceitou esse acordo. Os limites requeridos pela Espanha, então os portugueses e os espanhóis firmaram então um acordo 1 ano depois, em 1494, chamado Tratado de Tordesilhas, que ficou estabelecido que o mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha. Quem não gostou dessa decisão foram os ingleses, franceses, holandeses, entre outros povos, que achavam que isso era uma injustiça, né? Se o Novo Mundo era tão grande, por que não dividir entre todos, né? E não somente entre Portugal e Espanha. Então, os franceses e ingleses atacaram as posses portuguesas e espanholas, praticando atos de pirataria, fato que enriqueceu os cofres dessas coroas, né? Então, eles chegaram e foi à força mesmo, e fizeram todo aquele serviço de pirataria, né? Tomando as posses dos portugueses e espanhóis. A parte laranja aí do Tratado de Tordesilhas é de domínio português e a rosa, né, é de domínio espanhol, que é o que mostra aí, domínio português e domínio espanhol. Nossos nomes. A princípio, a tripulação de Cabral pensou em haver chegado a uma ilha, dando o nome dessas terras de Ilha de Vera Cruz, logo assim que chegou, né? No dia 2 de março, a esquadra de Portugal, após a celebração de uma segunda missa, isso ocorreu no dia 2 de maio, deixando as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio, adquirindo as especiarias. Com o tempo, percebeu-se então que havia chegado a uma grande terra e não a uma ilha, né? Então passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz.
E ali foi onde se iniciou a exploração do pau-brasil, né? Uma matéria-prima dessa terra, né, descoberta e bastante rica. Com o passar dos anos, o pau-brasil, que era uma madeira da qual se podia extrair uma tintura forte de cor de brasa, passou a ser uma matéria-prima de grande valor, retirada em quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1527, nossa terra passou a ser chamada de Brasil, por ser extraído, né, o pau-brasil daqui, né, da nossa terra. E aí você vai responder de acordo com o que a tia leu e que vocês continuaram lendo em casa. Você vai responder as páginas 70 e 71. E na próxima semana nós faremos a correção. Beijos, bons estudos!